Nesse vídeo a gente vai falar sobre o artboard, que é essa peça central, fundamental, onde a gente começa as nossas criações aqui no Rive. Tanto é que quando você abre um arquivo novo, a primeira coisa que o editor fala é crie um artboard. E cá estamos. Eu acabei de abrir um arquivo novo e ele já está sugerindo aqui um artboard. A gente pode colocar a largura e a altura, como a gente já viu no vídeo introdutório da interface. Eu vou criar esse artboard. E o artboard basicamente é essa tela cinza aqui que apareceu no meio da minha tela. O artboard ele já vai vir selecionado, eu posso usar os gizmos aqui para mexer na posição, né? Jogar ele mais para lá ou mais para cá. No caso, qualquer lugar aqui tá bom por enquanto. E eu posso também clicar e segurar no nome dele, né? Se eu quiser mover ele para lá e para cá, posso fazer dessa forma também. O artboard por padrão vem com o nome artboard, mas se eu quiser, eu posso dar 2 cliques aqui e renomear ele para o que eu quiser, inclusive para a palavra renomear. Como você pode ver, aqui na hierarquia mudou também o nome para renomear, né? Posso dar 2 cliques aqui na hierarquia também e mudar esse nome para qualquer coisa, por exemplo, default. Pronto, default. Vou deixar assim por enquanto. O artboard ele vem com algumas propriedades que a gente vai ver ali na direita. De novo, na aula mais introdutória a gente viu algumas, né? A gente viu a posição, o tamanho, a gente pode mudar essas coisas. A gente tem algumas outras opções relacionadas a layout, que é um pouquinho mais avançado, a gente não vai falar disso agora, mas funciona de uma forma bem parecida com Figma, por exemplo. Se você está vindo, né, se você tem esse background, é como se fosse o auto layout lá do Figma, né? A gente tem umas oportunidades ali para mexer, para manipular o layout das nossas camadas e como elas se ajeitam em tamanhos diferentes. Enfim, não vou me alongar nisso porque não é o tema. A gente também tem a origem do artboard, que por padrão é 0%, 0%, ou seja, ela está lá no canto superior esquerdo, porque se eu colocar aqui 50%, 50%, por exemplo, você vê que a origem, né? E a gente consegue ver isso pelo gizmo, que ele se deslocou ali até o centro do nosso artboard, ou seja, 50% de X, 50% de Y. A origem do artboard é uma coisa bem importante, a gente vai falar mais em detalhe no futuro. Aqui a gente tem mais algumas opções de layout, e aí por fim a gente tem os fios e o stroke. E por padrão os artboards vêm com esse fio cinza escuro aqui, mas eu posso mudar, né, a cor do meu fundo, ou eu posso até remover a cor do meu fundo clicando nesse olhinho para desligar, ou clicando no menos para de fato remover. E aí a gente vai ver esse quadriculado, que significa que esse artboard agora tem um fundo transparente. Para criar um novo artboard, basta a gente pegar a ferramenta de artboard aqui, ou usar o atalho A, que é o que eu vou fazer. Então eu vou apertar A para pegar a ferramenta de artboard. Eu posso clicar e arrastar aqui em qualquer lugar para criar mais artboards, quantos eu quiser. E você vai notar que cada artboard, né, conforme a gente seleciona eles assim, dessa forma, a gente consegue mudar a posição deles, como a gente já viu. E o artboard ativo é sempre esse que tem essa bolinha, né? Talvez esteja bem pequenininho, mas eu vou tentar dar um zoom aqui. Você vai ver que tem essa bolinha branca do lado, significa que aquele é o artboard ativo. E isso acontece porque dependendo do artboard que a gente tem selecionado, é os elementos dele que a gente vai ver aqui na hierarquia. Então, se eu desenhar um retângulo nesse aqui e, sei lá, um círculo nesse aqui, você vai notar que quando eu tiver com esse artboard selecionado, eu estou vendo o círculo. E quando eu tiver com esse artboard selecionado, eu estou vendo o retângulo. E isso acontece porque o artboard, como eu falei lá no começo, ele é essa peça inicial, é onde tudo acontece. Um artboard ele tem os seus próprios elementos, ele tem suas próprias timelines, suas próprias state machines. Se a gente cria, né, duplica um artboard, ele vai carregar consigo esses elementos, essas timelines e essas state machines. O artboard aqui no Rive, se você vende um software como After Effects, por exemplo, é como se fosse a composição. Então a comp é como se fosse um artboard aqui. E isso eu posso provar porque a gente pode colocar artboards dentro de artboards. Só vou te mostrar que isso é possível, mas a gente vai ver isso em detalhe no futuro, tá bom? Mas aqui a gente tem a ferramenta de artboard e a gente tem a ferramenta de nested artboard, que é como se fosse uma pré-comp, uma comp dentro de outra comp, lá no After Effects, se você vem de lá. Se você não faz ideia do que eu tô falando, não se preocupa. Mas eu posso pegar essa ferramenta de nested artboard e, por exemplo, clicar e selecionar o outro artboard e agora tenho esse meu artboard dentro daquele artboard. Se eu mexer alguma coisa aqui dentro, ele atualiza lá também. Mas não se preocupa com isso agora, a gente vai falar sobre nested artboard e para que isso serve bem lá para frente. Se você quiser deletar um artboard, basta selecionar esse artboard aqui no Stage e apertar Delete. Eu posso fazer isso, né? Com todos esses artboards aqui para aproveitar. Vamos recentralizar aqui o nosso palco. Vamos recentralizar o nosso quadrado. E aí a gente tem algumas outras opções. Por exemplo,
Você pode copiar e colar um artboard usando Command ou Ctrl C, Ctrl V. E aí a gente duplica, né? A gente copia e cola. Eu posso colar aqui quantas vezes eu quiser esse mesmo artboard. E como a gente falou, né? O artboard carrega consigo os elementos, as timelines e as state machines que a gente cria dentro dele. Então, isso tudo está sendo duplicado. Em vez de fazer Ctrl C, Ctrl V, eu também posso, com um artboard selecionado, pegar o gizmo aqui do eixo X ou Y, qualquer um deles, né? Eu vou jogar ele para o lado e se eu segurar Alt, eu vou criar, na verdade, uma cópia daquele artboard. Ou eu posso usar o atalho Command ou Ctrl D para duplicar ele também quantas vezes eu quiser. Esse aqui então é o básico do básico sobre artboards, e é daqui para frente que a coisa começa a ficar mais interessante, porque com esse vídeo, com a introdução aos artboards, é que eu vou inaugurar o módulo de design, onde a gente vai começar a falar mais em detalhes sobre cada uma das ferramentas, não cada uma, mas as que eu acho relevante para você que está começando no Rive. A gente vai falar sobre diversas dessas ferramentas, a gente vai entrar em detalhe sobre o modo design, a Pentool, ferramentas de forma, de preenchimento, strokes, enfim, tudo isso. Mas eu vou falar um pouquinho mais disso no próximo vídeo. Mas saiba, ainda é um vídeo sobre artboards, e o artboard é a peça central de tudo isso. E essa é a mensagem principal desse vídeo. Então, não esquece de marcar esse aqui com um gostei, para você saber que você assistiu, para marcar como visto. E eu te vejo no próximo vídeo, onde a gente vai inaugurar o módulo de design. Começar a pôr a mão na massa um pouquinho mais. Valeu, te vejo lá.